estudantes! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais uma aula Mãos na Massa, Economia Doméstica. Hoje, a aula realizada pelo componente de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, estou muito contente que você está participando dessa aula. E para iniciar, eu vou fazer aqueles combinados básicos que nós temos. Você tem cuidado e higienizado suas mãos? Isso é muito importante. Então, sempre que possível, lave as suas mãos com água e sabão, lave bem entre os dedos, né? Mantenha esse hábito de higiene. Use o álcool em gel sempre que possível e a máscara, né? A máscara se tornou um adereço da nossa vida. Eu espero que você a utilize sempre que sair de casa, sempre que precisar sair. Eu acabei de retirar a minha apenas para gravar essa aula, tá bem? Cuidando da sua higiene, você cuida de si e cuida das pessoas que você ama também. Então, para a aula de hoje, para essa aula, Mãos na Massa Economia Doméstica, você vai precisar de alguns materiais. Vamos ver quais são eles. Você vai precisar do seu caderno, o lápis, a borracha e, se tiver, você usa também o lápis de cor, canetinhas e outras coisas que você goste para deixar o seu caderno bem adequado e da forma que você gosta para a sua organização de estudo. Combinado? Então, você já sabe um pouquinho o que é esse programa Mãos na Massa? Você já ouviu falar sobre ele e já participou de outras aulas também que falavam sobre esse programa. Vamos ver um pouquinho. Então, esse programa Mãos na Massa Economia Doméstica, ele quer que cada um de nós, né, você estudante, eu professora e cada cidadão que vive nessa nossa cidade, no nosso país, comece a pensar um pouco mais sobre os hábitos de consumo. Então, de onde vêm as coisas que consumimos? Quantas pessoas será que trabalham para que um determinado alimento ou que para um determinado produto seja produzido e chegue até nós? Isso é uma possibilidade. Como que nós podemos pensar na sustentabilidade no nosso dia a dia? Quais são as coisas que podemos fazer no dia a dia que isso traga para dentro da nossa casa, então, a economia doméstica? Esse campo da economia doméstica não diz respeito somente à pessoa que compra e aquilo que ela precisa economizar ou gastar em um estabelecimento, mas isso diz respeito a todas as pessoas que convivem dentro do lar, como que a gente pode colaborar, então, para que a economia doméstica ela aconteça de uma forma melhor. Então, como que cada um de nós pode colaborar? E o que o estudante pode fazer, então, pensando nisso que eu já falei? Uma outra questão que nós podemos falar também sobre esse programa Mãos na Massa é pensar em nós, nas habilidades do dia a dia. Como que nós podemos solucionar alguns problemas que são do nosso cotidiano, né? Coisas que nos acontecem e como que a gente pode lidar com essas pequenas situações. Então, a cada vez que você tiver uma aula desse programa Mãos na Massa, você vai ter a oportunidade de refletir sobre um assunto novo que te faça pensar sobre isso, né? E que a gente possa se tornar cada vez mais um humano, mais ser humano, pensando mais na sustentabilidade, saber como que as nossas relações, aquilo que a gente faz, como a gente consome, como a gente vive, como nós usamos os objetos e as coisas que nos chegam até a nossa mão, como que isso afeta outras pessoas. Então, isso você vai poder sempre refletir cada vez que tiver uma aula Mãos na Massa. Vamos à nossa aula, agora que a gente já sabe por que precisamos assistir essa aula, no que essa aula impacta a nossa vida. Isso já ficou claro para você, não é verdade? Então, vamos pensar na nossa aula. Vamos lá, mente atenta, que agora é com você. Olha lá. Então, vamos falar na aula de hoje sobre algo que usamos muito no dia a dia, nas mais diversas tarefas. O que será que usamos no dia a dia nas mais diversas tarefas? Presta atenção às dicas. Olha lá. Ela armazena as informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Leu aí? Joia. Outra dica.
relaciona-se fortemente à aprendizagem. Ajuda a reter as informações no cérebro. Do que será que vamos falar? E olha lá, mais uma dica. Pode ser desenvolvida e estimulada com técnicas mentais, boa alimentação, cuidados com a ingestão de medicamento e técnicas de relaxamento. O que será que nós vamos falar na aula de hoje? Você já pensou em alguma possibilidade aí? Já está elaborando hipóteses sobre o que pode ser o tema da nossa aula? Então agora vem uma tarefa para você realizar aí no seu caderno. Para saber a resposta bem certinha, você precisa desembaralhar essas letras e encontrar a palavra. Um tempinho para você fazer. Conseguiu encontrar a resposta? Vamos conferir aqui com a professora? Então, a resposta aí para esse desembaralhar das letras é a palavra memória. Nós vamos falar na aula de hoje sobre a memória. Tomara que você goste do assunto, porque a aula está bem interessante. Então, vamos lá. Você já pensou sobre as memórias que constrói ao longo da sua vida? Com certeza, você que está assistindo a essa aula, você já tem memórias construídas e isso tudo foi se construindo ao longo da sua vida. Nós também falamos sobre a memória quando precisamos memorizar algo, gravar, então nós dizemos que usamos a memória. Então, existe, essas duas vertentes pelas quais podemos falar sobre a memória. Uma sobre as memórias que nós construímos ao longo da vida, e outra sobre essa memória que nós usamos para gravar algumas coisas. Então, vamos começar com um texto. Olha lá, de olho aí na tela para ir acompanhando o texto. A memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Relaciona-se fortemente à aprendizagem, que é a obtenção de novos conhecimentos, pois utiliza a memória para reter tais informações no cérebro. Existem duas formas de adquirir e armazenar informações. Então, olha lá o que o texto está nos dizendo. Existem duas formas de adquirir e armazenar informações, que são tão importantes para o nosso dia a dia. Primeira, olha lá, memória de procedimento. Utilizada para armazenar e verificar informações não verbalizadas, como habilidades motoras, sensitivas ou intelectuais. Então, o que isso aqui quer dizer? O que é essa memória de procedimento? É uma memória que nós usamos para fazer aquelas tarefas que nós dizemos que se torna quase que mecânico, sabe? Quando a gente aprende a andar de bicicleta, no começo você precisa prestar bastante atenção, não é? Depois você aprende a andar de bicicleta, você nem pensa mais em como você realiza aqueles movimentos. Então, isso é uma memória de procedimento, é para você realizar alguma coisa. Então,
Ficou um pouquinho claro para você? Então, como que a gente pega o talher, né, para nos alimentarmos? Isso é uma memória de procedimento. Já está lá armazenada no cérebro há bastante tempo e a gente nem esquece como que faz. Não é verdade? Então, são essas questões assim, motoras, sensitivas ou intelectuais. Quando alguém aprende a tocar um instrumento musical, isso também faz parte da memória de procedimento. Vamos agora a mais informações que o texto nos traz. Olha lá, então ele disse assim, ó, existem duas formas de adquirir e armazenar informações. Então, a primeira que ele falou foi memória de procedimento. Vamos ver qual que é a próxima? A próxima chama-se memória declarativa, utilizada para armazenar e relembrar fatos ou dados recebidos pelos sentidos, criação de ideias, raciocínios que se subdividem em, olha lá, memória imediata, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Provavelmente você já ouviu falar disso em alguma reportagem, em notícias às vezes, né? Às vezes a gente ouve alguma coisa assim nos jornais, nos documentários, fala-se sobre a memória. Então, vamos aos poucos aqui construindo o nosso texto e entendendo juntos. Veja, mas professor, eu estou ouvindo tudo isso, eu tenho que gravar tudo isso que você está falando? Não, né? Mas você precisa saber como as coisas funcionam, como essa máquina tão maravilhosa que nós temos, que é o nosso corpo humano, como que ela vai fazendo para guardar tudo isso? Imagina quantas informações você já tem guardado aí no teu cérebro. E se você pensar bem, todos os dias nós recebemos milhares de informações, seja pela TV, pelas aulas que você assiste, pelo rádio, pelas conversas que nós temos, pelos sentidos, né, como foi falado ali. Então, tudo isso são informações que vão chegando até nós. E essas informações, então, elas não vão sempre para o mesmo local e não ficam sempre do mesmo jeito. Você já percebeu que tem algumas coisas que nós esquecemos muito rápido? Você lembra da lista que você usou para comprar alguma coisa, ou você foi com alguém ao mercado que precisava comprar nesse dia, no dia de hoje, há 1 ano atrás? A gente não lembra, porque são informações que, como nós não precisaremos, o nosso cérebro vai eliminando. Por isso que existe aqui a memória imediata, a memória de curto prazo e memória de longo prazo. Vamos conversar sobre cada uma delas? Então, presta atenção. Sua duração é de poucos segundos, pois ao utilizá-la é descartada pelo cérebro. Pode ocorrer armazenamento de tais dados inconscientemente. Então, uma dessas memórias, olha só, dura poucos segundos. Ela é descartada logo ao utilizar. Pode ocorrer esse armazenamento. Vamos pensar que você está numa conversa com algumas pessoas, chega uma pessoa e te apresentam e dizem assim, essa é a Cristiane. Quando chega outra pessoa, conversa, né? Chega já alguém para conversar ali e pergunta como é seu nome, imediatamente você vai lembrar, porque você acabou de ouvir o nome daquela pessoa. Então, isso é essa memória que nós estamos falando. E você pode logo esquecer, se você nunca mais vir essa pessoa, ou inconscientemente guardar essa informação. Vamos para a próxima memória. Sua duração é de poucas horas e, por este fato, pode haver perda de suas informações se ocorrer algum tipo de agressão ao cérebro. E depois nós vamos falar sobre o tipo de agressão, tá bom? Então, aqui são aquelas informações que ficam armazenadas por poucas horas, né? O que será que a gente armazena por poucas horas? Vamos pensar quando a gente acorda. Nós acordamos e pensamos assim, o que eu tenho que fazer hoje? E começamos ali a listar algumas coisas mentalmente, porque nós lembramos que deixamos algumas coisas para fazer, usamos a memória. Então, ela vai durar por algumas horas. Entenderam aí? Combinado? Vamos ver o próximo tipo de memória. Sua duração pode chegar a anos de forma definitiva. É onde se encontra toda a nossa autobiografia e conhecimento adquirido ao longo da vida. Para isso, o cérebro utiliza mecanismos de repetições, recordações, ideias associativas. Então, aqui refere-se à memória
que vai durar por bastante tempo. Ó, ele fala ali, olha a dica, que diz que está a nossa autobiografia. Autobiografia, quando sabemos, é a nossa história, é tudo que vivemos. Então, já dá a dica de que tipo de memória que é. E você vai dizer assim, mas professora, você não leu os títulos, então nós não sabemos de que memória cada um se trata. E é justamente aí que vai entrar uma atividade para você. Eu já li esses 3 tipos de memória, né, ali que conforme as informações que recebemos, os estímulos são armazenados. E como eles são armazenados? Então, agora, você vai precisar fazer uma associação. Eu vou voltar àqueles 3 títulos, olha lá. Memória de longo prazo, letra A. Memória imediata, letra B. E memória de curto prazo, letra C. Então, aí no seu caderno, o que você vai fazer? Você vai associar, então, o título à memória correspondente. Não precisa copiar toda essa definição que está ali ou toda essa explicação. Você pode associar letra A com um determinado número, porque você viu que cada trecho ali do texto tem um número. Então, você vai ver memória de longo prazo. Qual desses trechos está associado à memória de longo prazo? Provavelmente você vai precisar ler novamente para realizar a atividade. Realiza aí com bastante atenção. Conseguiu realizar? Tentou ao menos realizar? Então, vamos lá, conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento da memória. Vamos às respostas, então vamos conferir com a professora. Olha lá. Então, 1, memória imediata. Então, como que ficaria ali a resposta? Número 1, a resposta é a letra B, memória imediata, porque a sua duração é de poucos segundos. Então, isso acontece imediatamente. Foi isso que você registrou? Se não foi, não tem problema. Lembra que na lista de materiais constava uma borracha? É para isso mesmo. Apaga, deixa tudo certinho aí no seu caderno, deixa o registro correto. Combinado? Vamos ver a 2. A 2, então, é memória de curto prazo. Ficaria correspondendo à letra C, memória de curto prazo. Então, 2, letra C. Porque a duração dela é de poucas horas. E essas agressões, quando fala ali, essa agressão que pode ocorrer ao cérebro e que pode fazer com que a gente perca algumas dessas informações, pode ser por conta do estresse, a ansiedade. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, tá? Para você não ficar tão curioso, eu vou antecipando alguma coisa. E 3 era a memória de longo prazo. Então, lá o número 3 se associa à letra A. Então, fica 1B, 2C, 3A. Conseguiu? Muito bem. Vamos ver mais um trechinho desse texto. Agora vem uma parte cheia de palavras novas para nós. Presta atenção. O sistema de memorização,
envolve o lobo temporal, o neocórtex temporal, hipocampo, amígdala, tálamo, hipotálamo e córtex pré-frontal. Tais regiões cerebrais atuam como armazenadores que classificam fatos e eventos, estímulos sensoriais, respostas emocionais, resolução de problemas e comportamento. Agora parece que deu um nó, não parece? E se a gente colocar uma imagem, será que facilita entender essa parte? Mas não vai ser tudo tão fácil. Eu vou colocar 3 imagens para a gente analisar juntos aí qual delas que pode ser correspondente a esse trecho. Fica de olho na tela. Olha as 3 imagens. Então, ali fala sobre algumas partes do cérebro. E essas partes que ele diz ali são responsáveis por o quê? Responsáveis pela memória. Então, qual das 3 imagens aí que a gente pode descartar imediatamente? Que não tem nenhuma relação ali com as partes do cérebro. Pensou? É a letra C. Ele traz o cérebro, mas a gente pode descartar imediatamente. Vamos ver então agora, restaram 2 imagens. A imagem A e a imagem B. Vamos analisar ali qual delas a gente pode descartar. Porque se o nosso texto fala, olha, que envolve o lobo temporal, neocórtex temporal, hipocampo, amígdala, tálamo, hipotálamo e córtex pré-frontal. Qual das 2 imagens que não fala nada disso? A imagem A ou a imagem B? As 2 trazem partes do cérebro, não é? Mas se você prestar bastante atenção ali na imagem B, ele traz a vista lateral, ali do cérebro, e traz a vista superior. Então, ele mostra ali lobo frontal, traz ali o lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Mas ele não fala sobre essas partes do cérebro. Então, essa imagem também pode ser descartada. Então, a imagem que se refere ao que nós falamos agora é essa imagem, a imagem A. Lembra, a professora vai falar mais uma vez para você, não é para você guardar todos esses nomes, mas é para você conhecer um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro, do nosso corpo e de como coisas tão simples do nosso dia a dia, que é memorizar, lembrar, gravar coisas, como isso acontece de uma forma tão encantadora no nosso corpo. Então fica ali a imagem e as flechinhas para você poder olhar ali algumas das partes que foram faladas, né? Então tem ali o hipocampo, a amígdala, lobo temporal, lobo frontal, o tálamo e ali as áreas da memória. Então essa é só para ilustrar um pouquinho o nosso texto. Muito bem. Gostou de conhecer um pouquinho o nosso cérebro aí, saber como que ele funciona? Mas o texto ainda não acabou. Tem mais um trechinho para ele encerrar. Presta atenção. A memória pode ser desenvolvida e estimulada com técnicas mentais, boa alimentação, cuidados com a ingestão de medicamentos e técnicas de relaxamento. Por isso que disse tanto que a gente tem que cuidar, né, para não deixar, às vezes, o nosso pensamento muito acelerado. A alimentação influencia diretamente, então o cuidado com aquilo que a gente ingere, buscando alimentos de boa qualidade, aqueles alimentos que a gente tem maior facilidade de consumir, os alimentos caseiros, então isso faz bem para o nosso cérebro também, para a nossa memória. E o cuidado com a ingestão de medicamentos é para que a gente não busque o automedicamento, mas que qualquer medicamento que a gente use tenha sempre orientação médica, né? E as técnicas de relaxamento, para a gente não ficar tão acelerado. Gostaram de conhecer o texto? Eu vou mostrar para vocês agora exatamente como ele estava lá de onde ele foi retirado, do suporte de onde ele foi retirado. Então, tá aqui, né? Ele era exatamente dessa forma. Ele foi modificado para que a gente pudesse ler e conversar sobre ele ao longo da aula. Tá bem? Isso é só para o seu conhecimento. A autora do texto é a Gabriela Cabral da Silva Dantas. Então, ela escreveu sobre as memórias. É um texto de divulgação científica porque traz informações científicas. Vamos ver agora como que a gente pode cuidar um pouquinho da nossa memória? Algumas dicas bem práticas. Olha lá, eu vou começar ali pela imagem do peixe. Olha ali, coma mais peixe, pois é rico em ômega 3. Então, se você tiver oportunidade, consuma mais peixe.
Pratique atividade física regularmente. Quando for possível sair, né? A gente também precisa cuidar dessa parte agora da pandemia. Mas quando for possível, se você tiver condições de praticar na sua casa, pratique atividade física. Estimule a atividade cerebral com hobbies e leituras. Então, a leitura estimula a atividade cerebral. Mergulhe nos jogos e passatempos. Então, mergulhe, mas nem tanto, né? Se a gente passar muito tempo nos jogos eletrônicos, a gente vai ter uma estimulação excessiva. Então, a gente também tem que cuidar. Tem que ter um tempo adequado para tudo. E os passatempos também, porque estimulam a memória. Não leve listas ao supermercado. Então, tente fazer associações. Pensar assim, se eu tenho que comprar algo para o café, o que é? Então, tenta associar, fazer associações. Escove os dentes com a outra mão. Então, estimule, né, a outra mão. Tente escrever também com a outra mão. Evite álcool e drogas. São inimigos da nossa memória. Controle a depressão e a ansiedade, porque isso são agressores da memória. A gente viu lá que a memória pode sofrer agressões e essa é uma das agressões severas que a memória pode sofrer. E tenha uma boa noite de sono. O descanso é fundamental para a memória. Vamos agora para um teste de memória. Vamos ver como está a sua memória aí? Olha lá, teste da memória. Então, nós usamos a memória para acessar as lembranças. Você vai escrever aí no seu caderno. Eu vou falando, você já vai tentando lembrar e escrever, tá bem? Um brinquedo que gostava quando era bem criança. Lembra de algum? Registra aí no seu caderno. Outro. O nome de um colega da sala de aula do segundo ano. Você lembra de algum colega da sala de aula do segundo ano? Se você lembrar, registra o nome dele. Outro. O nome da sua professora do primeiro ano. Lembra dela? Registra o nome. Outro. Como foi o dia do seu aniversário há 3 anos? Você lembra dos detalhes desse dia? Será? Tem mais uma para registrar aí, para testar a sua memória. E um prato que tem um sabor especial e você comeu há muito tempo. Então, alguns alimentos que também nos fazem lembrar algumas pessoas, não é verdade? Né? Nos fazem lembrar alguma situação que a gente já viveu. Então, você tem algum prato que tem esse sabor especial e você comeu há muito tempo? Registra tudo isso aí no seu caderno. Foi fácil fazer o teste de memória? Lembrou de tudo? Então, você já percebeu como alguns objetos, imagens, cheiros, cores, sabores podem trazer algumas lembranças? Será que seria mais fácil fazer todo esse teste de memória se você tivesse objetos perto para lembrar? Você viu que tem uma caixinha aqui, né? E eu vou te mostrar o que tem nela. Então, eu trouxe aqui na minha caixinha alguns objetos que me ajudam a lembrar de cenas. Um coração de pinha, tenho aqui um outro pinhão. Parece muito simples, mas tem um significado. Sapatinhos dos meus filhos quando eles eram pequenos, que quando eu pego eu sinto até a emoção. Eu lembro deles bebês, e eles já são grandes agora, né? Eu trouxe aqui um filme de algumas fotos bem importantes que eu já tirei. Mais recordações, né? Então, assim, eu criei aqui diversas memórias. Para alguém que vê, parece que não tem muito sentido. Mas para a minha memória, para as lembranças que eu vivi, eu tenho cartas. Isso é muito importante.
né, algumas coisas que eu ganhei e que eu guardo aqui, que me fazem relembrar com muito maior facilidade aquilo que aconteceu há algum tempo. Então, eu tenho cartas que eu recebi no meu aniversário há 3 anos, aí eu consigo lembrar o que aconteceu, né? Eu tenho aqui, ó, algumas recordações que eu ganhei de amigas, cada uma delas escreveu um texto, também me deram de presente de aniversário, e quando eu pego eu lembro exatamente como foi o dia e a emoção de receber tudo isso, né? Então, tem aqui várias mensagens e coisinhas que me fazem avivar essa memória com muito maior facilidade. Vamos ler um textinho aqui? Esse eu vou ler, você fica escutando aqui com a professora, que é de um site chamado Centro de Valorização da Vida. Algumas pessoas buscam esse centro para serem ouvidas, para serem ajudadas quando precisam dessa ajuda emocional. E uma dessas pessoas que trabalham lá escreveu esse texto e diz assim: numa gaveta, as fotos antigas começam a transbordar. É um baú de memórias. Olhar imagens de outras épocas é reviver um pouco das emoções e sentimentos experimentados. Dificilmente uma pessoa, mesmo com a saúde física ou mental abalada, consegue ficar imune aos dias felizes eternizados em fotografias. Uma pesquisa com adolescentes em risco de doença mental mostrou que lembrar os bons momentos pode ajudar a evitar a depressão, por exemplo. Concentrar-se em ocasiões especiais, buscando reviver os detalhes daquela experiência, pode aumentar a resiliência, segundo os pesquisadores da Universidade de Cambridge. Quem nunca deu boas risadas numa reunião de família com as recordações da infância? Ou mesmo saboreou com amigos experiências marcantes que o tempo levou? Fotos e diálogos podem ser tão decisivos quanto perfumes, sons, uma cena aleatória, um gesto, referências que trazem de volta flashes da nossa história. Por outro lado, as lembranças ruins podem provocar efeito contrário. Aquela tristeza, melancolia ou mesmo raiva contra fatos que não são mais passíveis de alteração. Fato é que nosso passado e o que ficou dele é muito mais importante do que às vezes podemos supor. São essas memórias que garantem a nossa identidade e são únicas para cada um de nós. Mas podemos trazê-las à tona de diferentes formas. É a tal ressignificação. Leila, Centro de Valorização da Vida, Brasília. Muito bonito esse texto, não é? E você? Você já tem memórias construídas, não tem? A gente pode usar a palavra memórias e muitos especialistas também falam lembranças para aquilo que ficou armazenado. Vamos então valorizar as nossas memórias? O que será o nosso passo a passo aqui da aula Mãos na Massa? Nós vamos construir uma caixinha de memórias. Hoje, para essa aula, eu vou ensinar você como fazer aqui essa decoração da caixa. Vocês viram que a minha caixa ela tem esse aspecto um pouco envelhecido, não é verdade? Mas ela era uma caixa comum, uma caixa que iria até para o lixo. E eu vou ensinar então a técnica para a gente fazer isso. Você vai precisar de alguns dias para realizar esse trabalho. Então hoje é bacana você anotar algumas coisas, ficar de olho, prestar atenção no passo a passo e fazer a sua aí, porque isso é muito bom para a nossa memória, né, para essa questão toda cerebral que a gente viu e para a nossa saúde emocional também. Então, eu vou organizar os materiais. Olha lá quais são os materiais que nós vamos usar. Então, construindo uma caixa de memórias. Os materiais: cola branca, filtro de café usado e caixa ou embalagem vazia e limpa. Então, vamos usar os filtros de café. Como que nós vamos fazer? Primeiro, depois que o café for feito, aí onde você está, se você consumir café, senão você pode pedir para alguém que você conheça, filtro usado, tem que deixar esse filtro esfriar, hein? Não vai usar ele quente, porque a gente usa água quente para passar o café. Então, depois que esse filtro esfriar, o primeiro passo, ó, esse aqui foi feito o café há pouco tempo, então ele já está frio. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ó, o lixinho.
eu retiro o excesso do pó que está nele. Então, esse excesso aqui a gente tira. E depois, olha, com a mão mesmo, é bem simples. Eu vou abrir esse filtro, vou tirar aqui o lixinho, e vou deixar de secar. Olha só, professora, pode lavar antes de secar? Não, porque se você lavar, ele não vai ficar com essa cor bonita que a gente quer aqui para dar esse tom de envelhecido. Então, não pode lavar. Então, olha lá, secou, fez o café, esfriou o filtro, né? Depois que estiver bem frio, você abre ele, tira o excesso e deixa secar. De preferência, né, se você tiver algum lugar aí que bata sol, que seja mais arejado, coloca lá. Depois que ele estiver bem sequinho, você vai olhar aqui o meu, ó. Ele tá bem sequinho já. Até o café ele sai, ó. Mas mesmo que a gente bata aqui esse pó de café, ele não sai todo. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma escova, qualquer escovinha que você tem em casa que esteja seca. E você vai, ó, retirar esse excesso com a escova. Olha que bacana, é bem facinho de fazer. Ele vai ser bem facinho porque já vai estar seco. E quando você retirar, eu posso usar essa escova maior aqui também. Então, tá lá, estou retirando todo esse excesso aqui. Para não fazer bagunça onde vocês estiverem, vocês podem forrar a mesa ou a calçada, onde você puder fazer. Eu usei aquele próprio saquinho que a gente compra as verduras no mercado, sabe? Em vez de jogar fora, eu falei, vou usar para forrar a mesa. E você deixa esse filtro, então, agora, olha lá, que bacana, esse passo a passo aqui. Então, o filtro, ele ficou completamente sem pó, tá vendo? Então, a gente tirou tudo aquilo que estava colado nele. E esse papel, porque o filtro é um papel, ele ficou pronto para o uso. Ele já foi tingido e não vai mais para a natureza. O filtro de café de papel, o papel ele demora de 3 a 6 meses para se decompor na natureza, não é? Depois que ele é descartado. E dependendo da situação que ele estiver, pode chegar até 1 ano, demorar a demora da decomposição desse papel. Então, a gente pode utilizar, reutilizar. Se você pensar que o café, segundo os especialistas, é uma das bebidas mais consumidas no Brasil, imagina o número de filtros que se usa, né? Se uma família fizer café de manhã e no final da tarde, são 2 filtros por dia. Isso em uma família. Imagine em uma semana, seriam 14 filtros, né? Numa casa. Imagine nas outras casas. Então, esse consumo de papel, ele é realmente bastante grande e a gente pode dar um fim mais útil para esse papel. Então, ficou bem claro aqui para vocês que tem que deixar ele secar para poder tirar esse excesso, então, do pó. Professora, quantos filtros que eu vou usar? Depende do que você fizer, né? Eu, para fazer essa embalagem aqui, eu usei 2 filtros. Então, com essa quantidade que está aqui, né, eu consegui fazer essa embalagem aqui que eu deixei vazia em casa, tá bem? Vamos lá, vamos continuar o nosso passo a passo. Continuando a nossa caixa de memórias. Vocês já viram, então, a gente retira todo aquele excesso, né, o excesso do pó de café ali, abre o filtro e deixa-o secar, limpa todo o resíduo do pó de café que ficou no filtro, que nós temos com a escova, corte o papel em pedaços pequenos, colhe os pedaços de papel sobre a caixa e passe uma camada de cola branca por cima para dar brilho. Então, é um pouquinho demorado o processo porque a gente precisa esperar secar, mas depois de seco é muito gostoso de fazer. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês 2 filtros que eu tenho aqui. Um deles, eu retirei toda essa bordinha. Olha aqui, ó. Nesse aqui, eu deixei a borda, tá vendo? Que é a costura do filtro ali. E esse aqui eu retirei. Você pode usar assim ou assim, conforme você quiser. Para o meu trabalho, eu preferi retirar. E depois você pode cortar com a mão mesmo, porque fica bem bonito, né? Ou, se você preferir, você pode usar a tesoura. E corta em pedaços maiores ou menores, de acordo com a peça que você for cobrir. Como essa caixa é grande, eu posso usar pedaços maiores, não é verdade? Se eu fosse usar uma embalagem pequena, como esse vidro, por exemplo, eu teria que ter pedacinhos pequenos para fazer esse efeito assim de sobreposição de um pedaço sobre o outro. Então, eu cortei aqui os pedaços, ó. E eu vou usar
cola branca para colar tudo isso. Mas você vai perguntar assim, professora, usa bastante cola? Usa bastante cola, e nós vamos falar também sobre uma receitinha de cola, que é essa mesma que eu usei para fazer todas as peças. Então, a mesma receita, ela foi testada e aprovada. A embalagem aqui da cola também é reutilizada, era de um alimento, a fitinha também veio em um alimento, e aqui a gente fez a nossa cola, então, para construir a nossa caixa de memórias. Eu vou pegar a cola e eu vou passando aqui, ó, na caixa. Então, eu já deixei bastante aqui coladinho, né? E deixei alguns espaços, ó. Então, eu espalho bastante cola e vou escolhendo os pedacinhos para colar aqui. Olha só, tem esse espaço, eu vejo mais ou menos o que cabe e vou colando aqui, ó. Tá? Quero deixar aquelas manchas para elas irem aparecendo e posso ir passando a cola assim, ó, por cima mesmo, né? Vai bastante cola, a gente vai usando bastante para dar um acabamento bem bonito. Olha lá. E aqui eu vou colando os pedacinhos. Tá vendo? É bem simples, mas é tão gostoso de fazer que você nem imagina. Eu me diverti fazendo as peças, até guardei mais filtros em casa para fazer outras peças. Enquanto eu vou colando aqui, eu vou contar uma coisa para você. Você sabe como surgiu o filtro de café? Já ouviu falar sobre isso? Então, foi uma senhora que tomava café, gostava bastante. E quando eles tomavam, o sistema que tinha de fazer o café sempre passava o pó junto e ela não gostava. Então ela desenvolveu um sistema que era uma espécie de uma caneca com furos embaixo e ela colocou um pedaço de papel chamado mata-borrão com furinhos bem pequenos. E assim ela conseguiu tomar o café sem pó. E isso fez tanto sucesso que essa mulher e o marido dela fundaram uma empresa que até hoje faz bastante sucesso, né, aqui no Brasil. O filtro de papel chegou aqui no Brasil mais ou menos a partir da década de 70. Até então só se usavam os coadores de pano. Então aqui fica a dica para vocês de como fazer toda essa caixa de memórias e guardar as memórias mais importantes para você, que eu tenho certeza que são muitas e bem significativas. E eu vou deixar também a receitinha da cola. Olha lá como que eu fiz. Eu misturei 1 xícara de farinha de trigo, 1/3 da mesma xícara de açúcar e 1,5 xícaras de água com 1 colher de vinagre. O vinagre é bem importante você colocar, porque é ele que faz com que essa cola não mofe e não estrague tão fácil. Uma receita dessa rende muita cola. Então, você pode usar 1 xícara pequena ou uma medida pequena aí na sua casa. Mas usa 1 xícara pequena porque vai render bastante. Eu misturei todos os ingredientes e só dei uma aquecidinha no fogo. Então, para aquecer, peça ajuda para alguém para mexer no fogão. Não vá fazer isso sozinho, né? Se você ainda não tem o hábito de manusear o fogão. Se você já mexe, cuide. Aqueceu, ferveu, você só ferve um pouquinho, você vai ver que ele fica tipo um mingauzinho e você desliga. Usa também somente depois de fria, tá bom? Não vai usar antes. E é assim. Eu espero que você possa seguir essa dica. Se você procurar, no começo parece que ela fica feia, assim, ó, com toda essa cola por cima, mas você vai espalhando e é essa cola que dá um acabamento bem bonito para nossa caixa, que vai deixar ela mais resistente e brilhosa. Depois de pronta, você vai colocar aí dentro aquilo que é significativo para você. Bilhetes, recordações, memórias e objetos que te tragam lembranças felizes e que ajudem a estimular aí, né, o seu cérebro, as suas lembranças, as suas memórias. Eu espero que você tenha gostado da aula tanto quanto eu, né, porque foi uma aula que eu preparei com muito carinho, com muito afeto, para que você também possa ter as suas lembranças e recordar-se de cada passo ao construir a sua caixa, tá bem? Eu espero que você fique bem. Aproveite as dicas, utilize, né, os filtros de café aí na sua casa para que eles não agridam o meio ambiente, mas que possam constituir aí parte da decoração. Você pode colocar isso no caderno, pode colocar, e as pessoas inventam em vários locais e fica bem bonito, tá bem? Foi muito bom estar com você, seja gentil consigo e com os outros. Ajude, né, então, a fazer desse nosso mundo sempre um lugar melhor, tá bem? Abraços no ar.